Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje estamos abrindo uma aula exclusiva para você que está aqui ao vivo e para todos os nossos apoiadores da comunidade Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje é a professora doutora Gisele Eugênio, que vai trazer para nós uma visão sobre a anamnese, com o tema Desvendando a Anamnese. Qual seria a melhor maneira de conhecer seu cliente? O que perguntar? Ou como perguntar de uma forma terapêutica e conseguir aquilo que você precisa saber sobre o seu cliente de um jeito não invasivo. Ah, ficou curioso? Então fica aqui conosco, porque a doutora Gisele vai explicar como fazer isso. E eu quero convidar vocês para acompanhar nossas atividades no Instagram e principalmente nossas aulas que estão disponibilizadas no YouTube. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Praticadamente, não perca mais tempo e clica no link que eu vou deixar na descrição abaixo desse vídeo ou na bio do Instagram do Praticadamente e faça a sua inscrição, ok? Ah, e não esqueçam de deixar o seu like. E agora, doutora Gisele, eu passo a palavra para você. Boa noite a todos que estão aqui hoje para essa nossa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é nosso apoiador e que está assistindo essa nossa aula aqui no seu momento, no seu tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente bater um papo aqui, né? Eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre esse assunto que parece ser tão corriqueiro, né? Parece ser uma coisa tão simples, tão óbvia nós fazermos uma anamnese de um paciente ou de um cliente terapêutico. Porém, eu já começo com aquela pergunta, né? É óbvio para quê? Será que quando aprendemos sobre anamnese nos cursos que passamos, né, todos nós aqui somos terapeutas, será que isso foi explicado para você de uma maneira a como obter respostas mais assertivas do seu cliente? Ou para que algumas perguntas? Parece que perguntar algumas coisas para o nosso cliente parece ser tão bobo, né? Porém, será que é tão bobo assim? Será que por trás daquela pergunta, que às vezes parece ser tão é, boba, tão ocasional, será que por trás dessa pergunta não tem um grande para quê a gente não pode aprender mais sobre esse nosso cliente? Então, por isso que hoje eu escolhi trazer esse tema, né, de anamnese. Algumas aulas atrás, num encontro nosso, um tempinho atrás, uns dois ou três encontros aqui da nossa turma, surgiu esse tema, né, de anamnese. E aí tinha algumas pessoas que ficaram com algumas dúvidas, assim, eu falei, pronto, vamos trazer, né? Vamos trazer esse tema para que ninguém tenha dúvidas. E claro, né? Todos vocês aqui são terapeutas, e claro que ao longo dessa nossa aula de hoje, esse nosso encontro hoje, possivelmente vocês vão trazer algumas perguntas aqui que são importantes para vocês. E aí nós vamos abordar um pouquinho mais sobre tudo isso. Eu vou trazer aqui o nosso slide. Vocês sabem que eu gosto de trazer o nosso apoio aqui, é, nosso apoio visual, né? Até para que vocês possam fazer algumas anotações. E para você que está aqui, e para você que também vai assistir, né, nosso grupo de apoiadores, tem presente. Óbvio que tem presente, né? Preparei para vocês lá no final um presentinho para vocês. E depois o André, quando ele postar o link da aula, a gente também já manda o link para vocês desse nosso presente. Calma lá. Então, gente, hoje nossa aula desvendando a anamnese, a chave para uma terapia eficaz. Gente, existem muitas formas de conhecermos pessoas. Dizer como assim, muitas formas de conhecermos pessoas. Existem hoje, eu vou falar no mercado terapêutico, cursos que nos ensinam a conhecer pessoas olhando para elas. Então, tem, por exemplo, a formação do Corpo Explica, né? Talvez alguns de vocês aqui conheçam essa formação. Existe formação em iridologia, que é o examinar a íris do cliente, você conhece um monte de coisas sobre eles. O Irmo está aqui, o Irmo trabalha e ele tem a análise de personalidade através dos pés.
Então, volta aí algumas aulas na nossa comunidade, no nosso canal do YouTube, né? youtube.com/comunidade prática da mente. Volta aí alguns vídeos em que você vai assistir aulas do livro. Porém, aqui, eu quero trazer para vocês a anamnese no sentido mais clássico que existe. Da forma mais clássica que nós aprendemos, que é perguntando, né? E aí eu já começo com uma primeira pergunta para vocês, e eu quero que vocês reflitam sobre isso. Qual é a melhor maneira de conhecer alguém? E eu vou abrir o chat aqui, eu quero que vocês me respondam no chat. Qual é a melhor maneira da gente conhecer alguém, de verdade? Quando você quer conhecer alguém, o que você faz? Tem gente que respondeu aqui, eu pergunto coisas. Tem gente que diz, eu olho nos olhos da pessoa. É uma forma, né? Será que só olhar nos olhos de uma pessoa, você de fato conhece essa pessoa? Você conhece, por exemplo, para que time essa pessoa torce? Qual é o filme que ela mais gostou de assistir na vida? Será que você. Tem mais gente que respondeu aqui, né? Perguntando. Será que. Tá aqui, ó. Marinês perguntando, Sônia pergunta coisas para ela. Será que só bater o olho em alguém a gente conhece de fato quem é essa pessoa? Ou a gente conhece uma parte dessa pessoa? Se nós considerarmos que a gente tem aí, classicamente falando, né, em todas as profissões da área da saúde. Gente, quando eu falo todas as áreas da saúde, é todas as áreas da saúde. Na odontologia, na medicina, na fisioterapia, na psicologia, nós temos aulas propriamente ditas apenas para aprender a perguntar coisas para o cliente, para o nosso paciente. Por exemplo, na odontologia, cada disciplina que nós estudamos na faculdade, a gente aprende a ter um questionário próprio para aquela área. Então, quando a gente vai fazer só restauração, existe um questionário para restauração. Quando a gente vai fazer canal, existe um questionário para canal. Ou seja, perguntar é a melhor maneira de conhecermos alguém. Ai, Gisele, mas será que essa pessoa vai ser honesta comigo? E é aí que entra o nosso lado profissional, o nosso lado de sabermos perguntar de uma forma assertiva, não é perguntar de qualquer maneira. Não é só, fala aí, mano, qual que é aí teu problema? Não. Isso daí você pergunta lá pro teu amigo, talvez, né? Aquele que você tem intimidade. Isso não é uma pergunta poderosa para conhecer esse cliente. Agora, também numa informalidade, podemos extrair muitas informações. Por isso, a importância de aprendermos a perguntar. A importância de entendermos aquele ser humano que está na nossa frente. E, antes da gente seguir a nossa aula, eu quero trazer aqui a história da Dona Geni. Dona Geni foi minha paciente. Foi porque Dona Geni já partiu dessa vida, né? Já não está mais entre nós. Geni, ela era essa senhorinha, sabe? Briguenta, sem papa nas línguas. Aquela senhorinha que simplesmente fala o que está pensando, doa a quem doer. Certa vez, Dona Geni estava lá batendo um papo comigo e ela tinha ficado bem doentinha, bem doentinha sistemicamente mesmo, assim. E ela veio lá, eu falei assim, o que a senhora tem? O que aconteceu? Ah, minha filha, tô doente e tal, fui lá no médico. Você não sabe que absurdo. Eu falei, o que foi, Dona Geni? Já conhecia, sabia que Dona Geni era aquelas senhorinhas porretas, assim, que só tem aquela cara de anjo. Aí ela virou e falou assim, fui lá no médico, cheguei lá na consulta, falei pra ele que eu tava mal, né? Ele pegou assim, o receituário, preencheu a receita, deu a receita na minha mão e falou assim, toma se não melhorar, volta. Dona Geni, com aquela delicadeza, devolveu o receituário para o médico, no verso, lá do branco da receita. Devolveu assim na mesa, né? O médico de cabeça baixa ali, fazendo as coisas. Ela falou assim: faltou uma coisa aqui, doutor. Ele olhou para ela, levantou a cabeça e falou: faltou o quê, minha senhora? Ela falou o número da Mega Sena.
O senhor nem olhou na minha cara e sabe o que eu tenho. O senhor nem me examinou. Já me deu remédio que eu vou ficar boa. Foi o número da Mega Sena também. Porque eu preciso ganhar para pagar a consulta com um bom médico. Ele levantou, auscultou o pulmão, mediu pressão, aferiu temperatura, deu atenção para Dona Geni, mudou a medicação prescrita e Dona Geni foi embora. Eu preciso continuar nossa aula ou até aqui vocês já entenderam a importância de conversar, de olhar o seu cliente e deixar que ele conte sobre a sua dor. Por mais que você olhe para ele e você saiba tudo sobre ele. Definição que a gente encontra aí de anamnese. É um histórico que vai desde os sintomas iniciais até o momento da observação clínica, daquele momento que a pessoa está na tua frente, realizado com base nas lembranças do paciente. Como assim, ali nas lembranças? Tudo aquilo que ele vai contar. Começou assim, aí eu me senti assado, aí me falaram não sei o quê, aí passei por isso, passei por aquilo. Só que às vezes o cliente ele não sabe te responder tudo isso. Então, cabe a você, terapeuta, ir estimulando essa resposta. Se eu fosse simplificar um pouquinho mais aqui na definição de anamnese, são aquelas perguntas direcionadas ao cliente que o ajudam a ter clareza sobre si, porque muitas vezes o cliente sequer sabe quem ele é. Como que ele vai para o mundo se nem ele sabe quem ele é? Também nessas perguntas, ele pode aprender agora sobre o sistema que ele está inserido e sobre onde ele quer chegar e como ele pode chegar lá. Se é possível, se não é. Porque, gente, eu vejo aqui câmera aberta da Lília e do André por enquanto. Quantos clientes chegam aí para vocês? Não tem a menor ideia de quem eles são. Você pergunta para a pessoa assim: se você fosse se descrever em 5 palavras, quem é você? Você não sabe. Ah, Gisele, mas eu olhei para ela e eu sei tudo sobre ela. Gente, eu também utilizo o corpo para aprender sobre o meu cliente. Por exemplo, dentro da abordagem que eu utilizo, tatuagens me contam toda uma história desse cliente. Onde a tatuagem está? Se está para dentro, se está para fora, se está no braço, se está no antebraço, se está na nuca, se está na perna. Tudo isso me conta uma história que o cliente não tem ideia da história que essa tatuagem está me contando. Só que ele não sabe. Eu tô vendo, mas ele não sabe. Eu saber sobre ele resolve a vida dele? A Lilian fez assim. Não sei vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver mais gente aqui, gente. Eu gosto de ver vocês. Agora eu vi o Roberto. Gente, eu saber sobre o cliente ajuda em quê ele? Eu olho lá pro Roberto, faz de conta que o Roberto tem uma tatuagem em arco zigomático aqui na bochecha. Eu sei algo sobre ele. Adiantou pra vida do Roberto? E talvez, se eu chegar pro Roberto, gente, pra quem não tá vendo o Roberto, não sei se vai dar pra ver aqui, o Roberto tem nenhuma tatuagem ali não, tá? Tô supondo aqui. Faz de conta. De que adianta, às vezes, eu falar pro Roberto, às vezes ele nem precisa saber sobre aquilo. Porque a tatuagem tá lá, não tem como a gente tirar. Já fez. Ah, Gisele, mas dá pra ir lá e fazer uma remoção? Dá, gente. Mas nesse momento eu tô olhando, tô batendo. Eu olho ali, sei uma história que tá passando por trás. Eu sei se tem questão com o pai, se tem questão com a mãe, se tem questão de enxergar, de ouvir, de fazer, de andar, de caminhar, de paralisia. Tudo tá me contando coisa. Eu não tô dizendo que está errado vermos coisas no cliente. Que nós aprendemos a ver com a nossa experiência, Lilian, né, Roberto? Provavelmente vocês também têm essa experiência de ver algumas coisas no cliente, né? E aí a gente vai batendo e já vai entendendo um pouco sobre o histórico. Mas eu preciso ajudar esse indivíduo a entender algumas coisas. E a melhor forma é perguntar. Gente, aqui na tela, vocês estão vendo aí um mapa do Shopping Dom Pedro. O Shopping Dom Pedro é o maior shopping que tem aqui em Campinas. Não estamos recebendo propaganda. Podíamos, né, Andréa? A gente podia receber um royalties aqui, né? Mas não estamos, não estamos. Se vocês olharem ali no cantinho, eu marquei assim, onde tem um supermercado, que eu não vou falar o nome do supermercado. Nós já não estamos ganhando no shopping, não vamos ganhar do mercado também, né? Só que chegamos lá no Dom Pedro e queremos ir ao supermercado. Corre lá pro chat. Qual é a primeira pergunta que vocês têm que fazer? Gente, a primeira pergunta, a mais importante.
para chegar lá no supermercado. Como que você chega no supermercado? Me conta. Acho Olha o que microfone. das perguntas mais óbvias seria: tem supermercado? E onde fica o supermercado? Tem supermercado, beleza? Onde fica o supermercado? Aí alguém já perguntou assim, chegando no shopping primeiro? Ó, já estou melhorando a qualidade das perguntas, gente. Não, mas aí chegando no shopping primeiro, você já supôs que estava no shopping, que você queria saber onde é que era o supermercado. Eu já disse que tem supermercado, eu já mostrei que tem um supermercado. Agora, como eu chego nesse supermercado? Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Directions. Direção. Gostei. Direção a partir do quê? A partir do seu ponto de partida, né? Opa! Aonde fica? Qual direção, Denilson? A Sônia, poderia me informar onde fica o supermercado Sônia? Aí eu digo para você assim, fica lá do outro lado. Onde estou? Gente, a primeira pergunta é saber onde você está. Porque quando eu estou aqui e eu descubro onde eu estou, agora eu estou aqui, ó, nessa pontinha verde. Agora eu descobri onde eu estou. Shopping Dom Pedro tem trocentas mil entradas. Eu preciso primeiro saber aonde eu estou. Eu preciso conhecer o momento atual, a base de tudo, onde que está meu problema, porque a minha solução é chegar no mercado. Mas e qual é o meu problema? Eu preciso aprender a saber onde que está meu problema. Para daí sim eu vir com essas outras perguntas que vocês vieram falando pra gente. Qual a direção? Onde fica? Como que eu chego? Porque, por exemplo, se eu pego aqui dentro desse mapa, existe esse caminho que eu posso ir, verdinho. Só que dentro desse shopping existem outros caminhos. Eu posso dar mais um devorteio aqui. Mas não é só esse, dá para eu ir por um desses caminhos também. E se eu fosse ficar traçando rotas aqui, gente, tem trocentas mil rotas. Algumas perguntas que eu diria para esse perdido no shopping é: você só quer ir até o supermercado ou você quer passar em mais alguma outra loja específica? Existe um corredor que só tem móveis, existe um corredor que só tem sapatos, existe corredor de roupas. O shopping aqui ele é meio, não totalmente setorizado, mas ele é meio setorizado. Dá para você ir reto, dá para você ir passeando por dentro. Gente, eu primeiro preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar. Eu falei no supermercado, mas eu preciso agora conhecer os caminhos que me levam lá. Eu preciso fazer perguntas para essa pessoa. Vocês entendem essa metáfora? Quando eu estou com o meu cliente, muitas vezes nem o meu cliente sabe onde ele está. Que nem vocês chegaram aqui falando assim: ai, como que chega? Em que direção? Como que eu faço? O cliente ele quer saber como que ele resolve o problema. Mas ele nem sabe qual é o problema que ele tem. Muitas vezes ele nem parou para pensar qual é o real problema dele. Né? Umas slides atrás, né, o professor Fernando estava aqui dizendo, e eu concordo com ele porque eu também sou dessas. A anamnese dele é uma das sessões mais longas, minha também. Inclusive, se eu precisar dividir em mais de uma sessão, e vocês vão entender lá no finzinho que eu vou mostrar como que eu faço, vocês vão perceber que eu divido em várias sessões minha anamnese. Inclusive, eu passo vários momentos com o meu cliente para que ele entenda, primeiro, de onde ele está saindo, para que ele saiba onde ele está, para onde ele está indo. Por quê? Gente, vocês concordam? Olha aqui nesse mapa. E se a pessoa saiu lá de onde ela estava, no ponto inicial verdinho, e agora ela chegou aqui, ó, nessa região central, onde o caminho meio que faz uma bifurcação. Vocês concordam que agora ela tem uma base de parâmetro para saber que ela já percorreu uma parte do caminho? Pode ser que justamente aqui, ó, nesse meio de caminho, de novo ela pare para recalcular a rota, ela estava vindo pelo verdinho, e aí decide que agora ela quer seguir pelo azulzinho. Vocês concordam que ela pode mudar de rota? Mas ela já sabe que ela deixou para trás uma boa parte de caminho percorrido. Para se chegar em algum lugar, é preciso conhecer o caminho. É isso que a gente está falando até aqui. E normalmente, o cliente não conhece o caminho, isso é, ele não se conhece. E dois perdidos não chegam a lugar nenhum. No máximo, se perdem juntos. E aí começa aquelas tretas, né? Ah, é o cliente que não se permite. É o cliente que não sabe o que quer. É o cliente que não quer.
É o cliente que... Mas espera aí, você entendeu direitinho onde ele estava indo? Gente, eu sou da opinião que, principalmente para quem está começando no mundo da terapia, aprenda primeiro a fazer muito bem feito o básico. A hora que você fica muito bom no básico e no simples, aí você começa a enfeitar o caminho. Primeiro, aprende a usar a roda. Depois que você aprendeu a usar a roda, aí você bota essa roda num triciclo, numa moto, num carro, num caminhão, você põe uma prancha embaixo e faz o que você quiser. Mas primeiro, aprenda a fazer o simples. E eu trago isso até por uma experiência que eu vivi a semana passada. Eu estou fazendo um novo curso e uma das aulas desse curso é justamente sobre perguntas poderosas. Gisele, como assim perguntas poderosas? Perguntas poderosas para a gente extrair resultados, extrair informações desse nosso cliente. O curso lá disponibilizou um documento com 6 páginas. Gente, perdi as contas de quantas perguntas. Tem mais de 200 perguntas. Mais de 200 perguntas nesse documento. Então, tem perguntas de como, quando, por quê, para quê, de que forma, e as derivações de cada pergunta dessa. Nós estávamos numa aula semana passada, aula assim, em grupo, e aí nós somos separados em salas, né? Como a gente fazia antigamente aqui. Saudade, né, André, da gente fazer aquelas aulas práticas aqui. Voltaremos logo em breve, quem sabe? E aí separou lá a gente em grupinhos. E a gente é todo mundo desconhecido, por ser novo, tá? A gente começou agora em abril. E estamos lá e mostrou, o professor trouxe um caso clínico e disse assim: quais perguntas poderosas você vai fazer para este indivíduo, para esse caso? E aí, 6 alunos lá na sala para debater que perguntas nós faríamos. E tem gente que é nova ali, que está começando, aprendendo o curso, que está fazendo nada. Aí já começa com aquelas perguntas mirabolosas. Aí eu fiz assim: então, posso te fazer uma pergunta? Olha a importância da gente saber perguntar. Eu falei assim: onde está escrito, no caso clínico, que o cliente está vivendo isso que você está dizendo que o cliente está vivendo? Eu, tipo assim, ai, por que que ele não quis fazer a tarefa? Qual o problema emocional que ele não quis fazer a tarefa? Eu falei, mas onde está escrito que ele não quis fazer a tarefa? Está escrito, chegou na outra sessão com a tarefa não realizada. Que perguntas você faz para essa pessoa? Eu falei assim, em que momento está falando que a pessoa não quis fazer a tarefa? Porque não sei o que eu falei assim, não, a pessoa pode não ter, gente, eu sou meio drástica nessas horas, né? Eu falei assim, pode ser que a pessoa não tenha feito a tarefa porque a mãe morreu, porque o pai morreu. Entre fazer uma tarefa e enterrar um ente querido, talvez seja mais importante enterrar um ente querido. Onde está escrito que a pessoa não quis fazer? Só que detalhe. Aí eu peguei e falei ainda para elas assim, vocês baixaram o documento que está lá no site da EFO, tal, não sei o quê. E eu tô baixando, eu tô falando tudo isso com eles, gente. E eu não tô aqui na sala, eu não tô vendo as pessoas. Eu tô mexendo no documento aqui, porque eu tô lendo as perguntas, né, pra gente fazer. Quando eu voltei pra sala, para quem tá aqui hoje conosco, olha pro Roberto nesse momento. O professor estava com essa cara na sala. Eu falando com todo mundo, sem ver que o professor estava na sala. Aí, quando eu voltei para a sala que eu vi o professor, eu falei, já falei, não, vou continuar falando, porque ele estava muito calado, né? Ele dá aquela passadinha em cada sala de aula. Aí eu falei assim, gente, vocês estão pressupondo coisas, a gente não deve pressupor nada, a gente tem que perguntar. Ah, por que a pergunta? Não sei o que. Eu falei, gente, mas vem cá, um documento, vamos primeiro aprender a fazer as perguntas do documento, e aí depois a gente inventa perguntas, né? Vamos entender primeiro se a gente deve fazer perguntas de como, de para quê, de porquê, de responsabilidade. Vamos fazer isso, né? O professor foi embora. Depois nós criamos 10 perguntas, mas foi voto vencido e aquela pergunta carregada de julgamento venceu. E voltamos para a grande sala, nosso grupo era o grupo 1. E aí, professor, grupo 1, qual é a pergunta? Aí vem aquela pergunta cheia de julgamento. Cliente, por que você... Tinha o nome do cliente lá, um nome fictício. Joãozinho. Joãozinho, por que você não quis fazer a tarefa? O professor interrompeu a pergunta ali. O professor menos dramático do que Gisele, né? Ele falou assim, gente, vocês estão julgando? Quem disse que ele não fez porque ele não quis? Será que alguém não adoeceu?
Será que ele não estava hospitalizado? Será que ele não teve um problema de saúde? Percebam que muitas vezes, quando nós estamos já há algum tempo, a gente está tão firmados naquilo de bati o olho e já sei, que nós podemos cair nesse erro de, ao invés de tirar uma informação do cliente, na verdade, depositarmos sobre eles, nossos clientes, um julgamento nosso. Perfeito, Andréa. André escreveu aqui para a gente no chat. Às vezes, você, terapeuta, está se espelhando. Você está se ligando uma dor sua que você está enxergando naquela pessoa. E está fazendo perguntas que nem é para aquela pessoa, você está se fazendo perguntas. Por que, gente, se fazendo perguntas? Porque muitas vezes, quando a gente põe para fora, a gente começa a entender um montão de coisa. Por que que nós temos aí, ninguém briga, por exemplo, com a psicologia. Ninguém vai lá e fala assim, ah, mas a psicologia não resolve. Você já viu alguém falar isso? E para as mídias sociais? Não, isso daí é técnica inventada, é não sei o quê. Que ninguém faz isso com a psicologia. Porque são tantos anos. Aquela técnica já foi testada de tantas formas por tanta gente, ela traz resultado, gente. Falar é curador. Quando o cliente ele fala, ele expõe o seu problema, ele está pondo para fora aquilo, ele está se ouvindo. O ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. E com isso ele está se entendendo. Ao falar, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho muito cliente que vem na primeira sessão e só dele responder algumas perguntas, ele já tem insights para a vida dele. Às vezes a pessoa nem fecha o processo depois. Ai, Gisele, mas aí não vai chegar dinheiro. Não, eu recebo dinheiro por outras coisas. O meu trabalho é ajudar essa pessoa a ter clareza sobre algo. Não sei o de vocês, o meu é esse. Meu, Gisele. E se essa pessoa ela tem clareza e ela solucionou o problema, pode ser que ela só entenda que ela tem um problema, que ela nem estava enxergando. E ela diga para mim, Gisele, não quero mexer nisso. E tá tudo bem. Gente, você entendeu que o problema tá aqui? Entendi. Eu tive um caso, uma moça. Ela chegou para mim dizendo que o problema dela era o filho de 2 anos. Sessão de anamnese. Não, porque meu filho de 2 anos, ele grita, ele lá, 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 lá. E aí a gente começa com as perguntas poderosas para essa pessoa. Mãe, essa criança, ela tem alguma questão do tipo autismo, né? A gente precisa entender se tem algo sistêmico com essa criança. Não. E em momentos que você percebe que ele grita, nesse momento. E o que você faz quando ele grita? Nada. Eu falei, como é que você quer que essa criança pare de gritar se você não ensina essa criança que não dá para parar de gritar? Que não é para gritar nesse momento. A mulher ficou olhando pra minha cara do tipo assim, como assim? Eu falei, mãe, a senhora quer resolver um problema? Como se o seu filho viesse de fábrica sabendo que ele não pode gritar, alguém tem que ensinar ele. Eu falei, o problema não é bem ser o menino, o problema tá na senhora. A senhora tem que resolver questões internas e tá aí. Ah, eu já tenho muita gente que fala isso pra mim, André. Às vezes o cliente é mal educado e fala, se eu soubesse que você tá perguntando, eu não precisava de você. Eu vou dar um macete para essa pergunta, tá, André? Aguenta ela aí. Aguenta aí que eu vou dar um macete. Tem macete para isso. Por isso que eu vim aqui ensinar vocês a fazer uma boa anamnese. Eu virei pra mãe e falei assim, mãe, como é que a criança sabe? Assim, então o problema não é a criança. O problema tá na senhora. A mulher entendeu que, assim, a gente ia fazer uma jornada terapêutica, mas não era a criança que ia mudar primeiro. Era ela. Ficou pesado. Quem indicou foi uma cliente minha. Depois essa minha cliente me ligou, imagina, assim, cliente de alta já, né? Ela me mandou uma mensagem consternada. Gisele, como assim ela não vai fazer o processo? Eu falei assim, olha, entendeu algumas coisas, né? E decidiu que não ia fazer Gisele, mas ela tem dinheiro para pagar, o marido dela ganha tanto, que ela falou, olha, ela entendeu que ela tem que mexer no lugar. Ela ainda não está pronta, mas ela já entendeu que ela precisa mexer nisso.
De repente ela entendeu que ela tinha que mexer em questões do papai e a mamãe dela, porque ela também não recebeu algumas coisas na infância. Portanto, ela repetia alguns padrões, entende? Quando que ela entendeu tudo isso? Lá no fim da jornada? Não, ela entendeu isso antes da gente começar a jornada. Eu brinco com alguns clientes meus assim, eu não levo ninguém enganado. Todo mundo sabe o caminho que nós vamos percorrer. Vai doer, tem dia que você vai me odiar, tem dia que você vai brigar comigo e tá tudo certo. Outro dia eu ouvi de um cliente assim, nossa, eu te odeio. Eu brinquei, eu falei assim, vai me odiando e vai evoluindo, que tá tudo bem. Quanto mais você me odeia, mais você evolui. Olha que crença boa da gente ter. Por quê? Tá evoluindo, gente, eu quero isso. Eu quero ver a pessoa evoluindo. Eu vou trazer para vocês perguntas. E, obviamente, talvez algumas perguntas aqui vocês já conheçam. Mas algumas, talvez vocês conheçam, mas nem sabem para que você pergunta isso. E eu quero trazer justamente para vocês. Vamos falar, né, os dados, o que a gente vai perguntar para esse cliente? A gente vai perguntar nome completo, endereço, número de documento, preferencialmente o CPF, data de nascimento, Gisele, que é preferencialmente CPF. Porque, gente, seu cliente está te pagando, você precisa declarar esse pagamento, tá? Hoje a Receita Federal está de olho nos PIX que você recebe. E esses PIX que você recebe do seu cliente como forma de pagamento devem ser declarados. Você precisa ter o CPF dessa pessoa para declarar recebível de pessoa física. Você precisa pôr lá, no seu imposto de renda. Se você não tem o documento do seu cliente, como é que você faz isso? O concurso já lembrou vocês disso? Lília trabalha. Lília já foi contadora, né, Lília? Tô falando um grande absurdo? Sônia, aguenta um pouquinho aí. Na hora que eu chegar lá em queixa principal, eu vou ler essa tua frase aí. Aguenta aí. André, se o chat correr, você me lembra dessa frase, por favor? Me deixa eu chegar lá em queixa principal. Gente, data de nascimento. Ai, Gisele, pra que eu quero saber data de nascimento? Gente, tem coisa mais gostosa do que no dia do seu aniversário você receber uma comemoraçãozinha de aniversário? Aquela delicadeza que você manda para o seu cliente assim: olá, cliente, feliz aniversário. Hoje é seu dia especial, te desejo blá 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 blá. Gente, tá aí, data de nascimento. Nome completo, porque, obviamente, tudo que você estiver anotando desse cliente a partir deste momento é documento legal. Você precisa ter o nome dessa pessoa. Endereço, aqui, me deram uma plausibilidade que eu não gosto muito. Porém, eu vou passar para vocês. Gisele, você usa isso? Não uso, porque eu acho indelicado. Mas já tive gente que me falou assim: o endereço você joga no Google e descobre onde que essa pessoa mora. Você pode cobrar mais, você pode cobrar menos. Eu acho isso muito indelicado, confesso. Porque quem disse que a pessoa mora num bairro bom e ganha bem? E quem disse que a pessoa mora num bairro ruim e ganha mal? E quem disse que eu lá vou saber o que que esse bairro. É, o Vila tá lá em São Roque. Eu lá vou saber se o bairro é bom, bairro é ruim em São Roque. Eu moro lá. Lá no Rio, eu sei Copacabana é um bairro legal. Fora isso, não conheço mais nada, gente. Falou que mora. Porém, claro, quem quiser usar essa dica, passei. Não uso, mas passei. Olha lá, a Lilian tá escrevendo. Copacabana tem muita gente que vive de imagem. Recentemente vimos lá uma mãe e uma filha morando, inclusive, no McDonald's da cidade, né? Lá do bairro. Gente, morar bem, morar mal, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, para mim, Gisele, isso não é um parâmetro. Eu tenho o endereço do meu cliente como dado pessoal dele. Está no prontuário, solamente. Só por isso. E aí, na minha anamnese, tem algumas perguntas que são opcionais. A profissão. Gente, para que eu vou saber a profissão do meu cliente? Justamente para eu entender o nível intelectual dessa pessoa. Porque se for uma pessoa que tem um nível intelectual, gente, que estudou muito, doutorado, mestrado, eu não posso falar com ele com um termo muito simplório. E se for uma pessoa também de menos estudo, tal, eu vou adaptar o meu linguajar. Para isso que eu pergunto a profissão. Não é para saber também lá se eu cobro mais ou cobro menos dessa pessoa. Não. É para eu agora calibrar como que eu converso com essa pessoa. Religião, a mesma coisa. Para que eu entenda qual a religião do meu cliente e possa, acima de tudo, respeitá-lo. Ah, Gisele, mas eu não gosto de atender gente de
Religião X é uma escolha sua, tá tudo bem, você pode fazer isso, nenhum problema. Então você já tem lá no teu questionário, tu já explica isso para a pessoa. Como que você vai explicar isso? Não é problema meu. Eu atendo qualquer um. Sei que a Lilian, sei que Vila atende qualquer lado. Mas fica a seu critério. E aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Apelido. Gente, eu tenho no meu questionário essa pergunta. Qual o apelido com o qual você gosta de ser chamado? E, gente, por que que eu tenho essa pergunta lá no meu formulário? Vai lá, Vila. Porque, muitas vezes, a pessoa, ela tem alguma questão com o nome dela. Então, pessoas que são júnior, filho, né? Quando eu vou para a sessão com essa pessoa, a primeira vez eu chamo ela pelo nome, a segunda pelo nome, a terceira eu já chamo pelo apelido. Eu já crio um rapport, uma proximidade com essa pessoa. Assim como existem pessoas que me respondem, não tenho apelido. E se a pessoa não tem apelido, eu não encurto o nome dela. Não é tipo Roberto, não é Rô, a Sônia, não é Sou, Soninha. Não, é o nome da pessoa. Se ela diz que não tem apelido, eu vou respeitar isso. Agora vamos pôr lá, às vezes o Roberto escreveu para mim lá que é Beto. Eu vou entrar assim, oi, seu Roberto, como é que vai? Ô, não, eu tô íntima aqui, né? Beto. Roberto, me conta um negócio aqui. Eu já entro com esse apelido. Gente, é rapport instantâneo. Eu já tive uma cliente, eu não vou falar o nome, para não expor a cliente, mas vou usar o nome do Roberto aqui. Aí eu coloquei lá, a gente conversando, eu fiz assim, Roberto, era uma moça, tá? Ela parou, ela fez assim, nossa, eu amo ser chamada assim. Gente, ela parou. Era como se fosse, sei lá, uma pessoa de casa chamando ela. Pronto. Ali, ó, tratamento decolou. Então, por isso que algumas perguntinhas parecem bobas, mas não são. O que mais a gente vai perguntar? Dados médicos. Janine, por que é importante a gente, como terapeuta, entender dados médicos? Porque algumas condições, principalmente sistêmicas desse nosso cliente, precisam ser levadas em consideração, por exemplo, pacientes com esquizofrenia. Todos nós aprendemos, quem faz hipnose, e a esquizofrenia e a hipnose não combinam muito bem. Isso quer dizer que um esquizofrênico não pode fazer terapia? Está proibido? Não, o esquizofrênico, ele pode fazer terapia. Só que nós vamos ter que usar outra abordagem com ele. Diz ele, eu não tenho outra abordagem, eu só faço hipnose. Ótimo, encaminha essa pessoa. Olha, cliente, eu vi aqui que você tem esquizofrenia. A minha técnica tem algumas limitações, assim, assim, assim. Explica para a pessoa com sutileza e elegância por que você não vai atendê-la. E, preferencialmente, indique pelo menos um profissional para que ela possa procurar, para que ela possa ir até esse outro profissional que usa outro tipo de abordagem. Pacientes, clientes cardiopatas, a gente vai entender. Né? Você já fez, cliente, terapia antes? Qual? Por que isso é importante? Porque às vezes ele já passou, perdão, às vezes ele já passou por uma experiência que não foi muito saudável no passado. E agora a gente tem a oportunidade de ressignificar isso para o cliente, de ajudá-lo a entender que a terapia não é um bicho de sete cabeças, porque tem cliente que chega de outras terapias com preconceito com terapia, porque viveu uma experiência que não foi agradável. Então é nesse momento aqui na anamnese que a gente quebra alguns padrões, a gente quebra algumas crenças. Obviamente, a gente também vai perguntar sobre acompanhamento que ele faz, se ele está em acompanhamento com o médico ou mesmo com um psicólogo, com um psiquiatra, porque às vezes ele escreve lá que ele tem depressão. Aí você pergunta assim: você faz acompanhamento, cliente, dessa depressão? Não. E deixa eu te perguntar uma coisa: essa depressão, quem fez esse diagnóstico? Às vezes foi o Dr. Gu. Vocês conhecem o Dr. Gu, né? Dr. Google. Quem fez esse diagnóstico foi o Dr. Google. Tem o Dr. TT também, TikTok. Esse é o, acabou de sair da faculdade, esse é o mais recente. E tem o Dr. Instagram também. Então, a gente tem que entender quem foi o doutor que diagnosticou aquilo. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, não, eu sou bipolar. Você é bipolar, entendi. E qual medicamento você toma? Então, tem algumas medicações que o cliente bipolar deve tomar. Eu não tomo nenhuma. Por qual razão você não toma remédio para bipolaridade? Porque precisa ter um acompanhamento. O que aconteceu? Por que o médico tirou o remédio? E aí a gente vai entender que quem diagnosticou a bipolaridade da pessoa foi o Dr. Google. Porque teve um dia que ela acordou muito triste, no outro dia ela estava muito feliz, agora ela é bipolar.
mas ela não precisa nem tomar remédio. E aí, cabe a você, muitas vezes, explicar a importância de um diagnóstico correto e fazer um encaminhamento, às vezes, para um psiquiatra. Explicar para essa pessoa. Como que você vai saber tudo isso dessa pessoa só olhando nos olhos dela? Muitas vezes, a gente precisa perguntar, explicar. A psicoeducação que a gente faz durante a anamnese, muitas vezes ajuda o seu cliente 90% da terapia. Os outros 10% você vai fazer uma hipnose, você vai fazer uma técnica, você vai fazer um negócio assim, mas ele já entendeu um montão de coisa aqui. Ele já começou a entender, por exemplo, sobre a medicação. Eu tenho uma aula aqui no Praticamente falando sobre fármacos. Volta lá, corre lá, ela está aberta para todos os alunos, não só apoiadores. Você vai entender a relação de alguns remédios com a terapia. Dores. A gente imagina um cliente que relata para você que ele tem, por exemplo, uma dor na coluna. Como que você fica 3 horas com um cliente com dor na coluna? Não dá. Sabendo disso, você vai fazer uma sessão mais curta. Gisele, mas eu faço uma sessão de 2 horas. Eu também faço, gente. Esse cliente, eu vou falar para ele, cliente, minha sessão costuma ser um pouquinho mais longa. Portanto, sente-se de uma forma muito confortável para você. Se precisar dar uma deitadinha, tá tudo bem, dá uma deitadinha para a gente fazer a nossa sessão. Eu vou adaptar agora, mas eu preciso conhecer essa pessoa, porque às vezes eu não sei. Hábitos. Gente, você faz atividade física? Nós sabemos a importância da atividade física num processo terapêutico. Muitas vezes, essa pessoa precisa se movimentar. A paralisação está tão grande que a gente tem que pôr essa pessoa em movimento, sair da inércia, fazer uma caminhada, dar uma voltinha no ar livre, tomar um sol. Cliente, qual é a qualidade do seu sono? Gente, durante o sono que nós consolidamos aprendizados. Se você não perguntou para o teu cliente como é o sono dele, pode ser que toda a tua terapia está sendo jogada por ralo abaixo, porque ele não está consolidando nada do que vocês estão fazendo na sessão. Aí passa lá 2, 3 meses de tratamento, você fala assim, puxa, não sei o que está acontecendo, que não está indo para frente essa terapia. Aí um dia, às vezes, batendo no papo, o cliente fala assim, nossa, eu tenho tido tanta insônia. Aí você faz assim, quanto tempo? Nossa, são 6 meses que eu tô com insônia. Aí você entende porque que a evolução dele, que devia decolar, tá degringolando. Ele não tá dormindo. Essa pessoa vive cansada. Entender vícios, né, desse nosso cliente, compulsões que ele tem. A gente vai resolver. A pessoa te procurou, sei lá, por causa de autoestima, mas ela não falou que ela quer parar de fumar. Você vai resolver o cigarro dele? O que vocês fazem? Vocês resolvem o cigarro do cliente? A Lilian fez que não. Sônia, peraí que eu vou olhar aqui a Sônia no cantinho. Você resolve o cigarro do cliente? A Sônia fez assim também, que ela não resolve. Roberto, você resolve o cigarro do cliente? Eu também não. Ele não me procurou. Mas eu preciso saber, gente. Porque às vezes o vício dele pode ter uma implicação. Se ele tem vício em drogas que mexam com o sistema nervoso, pode ter uma implicação na minha terapia. Ele precisa saber, ele precisa entender. Aquilo que está acontecendo com ele talvez vá interferir aqui na terapia. Ele precisa saber. Imagina o cliente que tem lá o vício de fumar maconha. E toda sessão ele vem chapado para a tua sessão, para a tua terapia. Ele vai aprender alguma coisa? Não vai. Então, eu preciso conversar com esse cliente. Olha, cliente, no dia, tu segura a onda, beleza? Se percebeu que não deu para segurar a onda, vai me mandar uma mensaginha e a gente vai remarcar. Eu prefiro remarcar essa sessão do que perder essa sessão e não ter evolução. Um alcoólito, né? A gente tem que entender isso também. Porque se a pessoa ela tiver sob o efeito do álcool, perdemos a sessão. Gente, a gente precisa entender. Como é que eu vou descobrir tudo isso se eu não perguntar para o meu cliente? A gente não pode ter medo de perguntar. Não pode falar assim, ô cliente, deixa eu perguntar um negócio. Você bebe? Como se fosse um tabu. Gente, você é terapeuta, você é um profissional da área da saúde. É com firmeza. Cliente, quais são os seus vícios? Você tem algum vício? Não, não, você não rói uma unhazinha? Mordisca tampa de caneta? Diz ali, isso é vício? Adivinha o que uma onicofagia está me mostrando? Onicofagia é comer a unha. Às vezes está me denotando um cliente extremamente ansioso. Só porque eu perguntei se ele rói unha. Mas você sabe que eles nunca têm vícios. Os meus têm vícios. É o jeito que a gente pergunta. Porque se a gente for perguntar,
já com uma cara de julgamento, ele não vai ter vício mesmo. O cliente não vai ter vício. Se você perguntar com respeito, ele vai te falar. Gisele, todo cliente te conta? Até hoje, contaram. Até porque, gente, essa é a minha pergunta. Está no meu formulário que vai online para a pessoa. E depois eu pergunto aqui na câmera. Porque aqui eu quero olhar a carinha da pessoa me respondendo. Porque se eu percebo uma microexpressão do tipo, ah, e cliente, esse seu A não me convenceu dessa sua resposta aqui, me conta. Ainda que seja só de vez em quando, cliente, o que que é que tá aí? Me conta, porque eu preciso saber. E às vezes a pessoa nem me respondeu ainda e eu já explico para ela. Dependendo qual é esse vício, pode ter uma implicação aqui na terapia. Se for um cigarrinho, sim, tá tudo certo. Por exemplo, eu marco, eu faço muita sessão online. Online a pessoa está na casa dela, ela fuma. Eu vou marcando quantos cigarros a pessoa está fumando. Todo paciente meu fumante, eu marco. Eu tive uma cliente, na primeira sessão, na anamnese, ela fumou 7 cigarros. 7 cigarros em 1h40. Nas nossas últimas sessões, ela não fumava mais durante a terapia. A não ser naqueles dias que o bicho pegava. Aí ela falava assim, ela me chamava de doutora. Ela falava assim, ai doutora, hoje não vou aguentar, hoje eu vou ter que fumar um cigarro. Aí caiu para um cigarro. Depois caiu para nenhum cigarro. Ela não parou de fumar. Nós não trabalhamos isso, a gente está trabalhando outra coisa. Mas nas últimas sessões ela não fumava mais. E aí eu ainda chamei a atenção. Falei assim, você percebeu, cliente? Lá na primeira sessão, e eu marco, gente, no topo, eu peguei o primeiro formulário dela e fiz assim, ó, a quantidade de cigarros que você fumou 7 cigarros. Hoje você não fuma mais. Melhorei, né, Gisele? Percebe que eu entender o vício e perceber essa evolução, eu também estou dando feedback para o meu cliente da melhora dele. De que ele está um pouco mais equilibrado. Veja bem, ela não parou de fumar, ela fuma, mas já não precisava mais aqui. Aqui ela podia se entregar ao trabalho terapêutico. Medos e fobias. Gente, no presente que eu vou entregar para vocês, eu vou entregar uma série de perguntas que vocês podem colocar e utilizar na anamnese de vocês. Já deu spoiler aqui, já contei o que é o presente. Lá no meio tem perguntas do tipo assim: qual a sua cor favorita? Que cor você não gosta? Diz aí pra quê? Que eu quero saber qual é a cor favorita e qual é a cor que o cliente não gosta. Eu explico o cabeção. Você vai lá fazer hipnose. Aí você, cliente, gosta muito de azul. Você, terapeuta, gosta muito de azul. Gente, eu amo azul. Aí, pra mim, azul é uma cor que traz calma, que traz paz. Só que o meu cliente odeia azul. Só que para mim traz paz, certo? Aí eu digo assim: e aí, imagina uma luz azul entrando no alto da sua cabeça, te trazendo paz. Acabou a paz dessa pessoa, ele não gosta da cor? Parecem perguntas bobas. Aí a pessoa me diz que a cor que ela mais gosta é violeta. Cliente Sônia, você gosta de violeta? Me conta aqui, Sônia, o que esse violeta é para você? Ai, violeta significa uma energia muito boa, um amor que me envolve, não sei o quê. Gente, cada vez que essa pessoa precisar ir para um lugar seguro, adivinha qual é a cor que vai estar lá no lugar seguro dela? É a cor que traz todos esses sentimentos bons para ela. Já está ancorado nela, ela já acha que essa cor é isso para ela. Sônia, volte agora para o seu lugar seguro. E neste lugar seguro, você percebe uma luz violeta que te acalma, que te cerca, que te envolve e te traz, e repito todos aqueles sentimentos que a pessoa me falou. Não parece pergunta boba? Não, não é boba. Ela tem pra que a gente perguntar? O histórico, agora, o histórico mental, né, desse nosso cliente, tem doenças psiquiátricas na família. Gente, eu preciso saber se na família, porque vai que meu cliente possa ter herança genética. Diz ele, nem todo mundo desenvolve, eu sei. Porém, pode ser que essa pessoa diga assim, fulano de tal da minha família teve tal coisa. O meu bisavô teve, meu avô teve, meu pai teve, logo, ela não vai ter. Mas vai que ela tem a crença que vai ter. Talvez esse seja um bom momento de eu quebrar e ressignificar isso. Doenças crônicas. Para que eu quero saber de doenças crônicas? Pela mesma razão. Às vezes essa pessoa ela está sentindo muita dor no joelho porque aquela tia querida, a tia que ela mais ama, tem problema no joelho. E ela só está fazendo uma repetição familiar. Então eu vou entender. Como que é essa dor?
Você quer? Você já foi no médico? Você já pesquisou? Já fez um raio-x? Já fez uma ressonância? Me conta como que é essa dor. Gente, é interesse genuíno, tá? Não é perguntar por perguntar, não. Eu pergunto e anoto ainda. Casos de suicídio na família. Eu também pergunto. Eu quero saber. Porque, às vezes, gente, eu trabalho com terapia sistêmica. Então, se eu considero o sistema em que meu cliente está inserido, se teve um suicídio na família, pode haver alguma implicação na história de vida dessa pessoa. Então, vamos supor lá que ah, o vô se suicidou. O pai, com medo do porquê o vô se suicidou, começou a tratar essa criança de tal forma. Então, aquele suicídio pode ter uma implicação agora no meu cliente. Então, eu pergunto sobre isso. Ok? Até aqui, dúvida? Tá bem basicão, né? Agora eu vou ler lá a pergunta que a Sônia tinha feito, ali os comentários que a Sônia tinha feito. Agora nós chegamos aqui em queixa principal. Gente, aqui na nossa terapia, o que você deseja trabalhar? Aí diz ele, mas é tão óbvio, óbvio pra quê? Deixa eu contar pra vocês. Segredo. No meu questionário, eu pergunto 3 vezes isso de formas diferentes. Eu mudo a pergunta, mas eu tô perguntando a mesma coisa. E tem gente que em cada pergunta me responde uma coisa. Em cada lugar do meu formulário, me fala uma coisa diferente. E aí, quando eu vou conversar com a pessoa, eu falo assim, Joãozinho, você me respondeu aqui na pergunta X, aí eu faço a pergunta. O que você quer? Trabalhar não sei o que lá. O que te trouxe aqui? Você quer não sei o que lá. Tipo, uma coisa aqui, uma coisa lá. Conta pra mim, o que você mais quer? Porque eu vou trabalhar o processo, uma coisa. Quem ou o que te trouxe até aqui? Ai, meu marido que mandou. Minha esposa. Minha sogra disse que só sai da minha casa se eu fizer terapia. Às vezes é um bom motivo, né, para fazer terapia para a sogra sair da casa. A gente precisa entender. Porque às vezes o cliente não quer fazer a terapia, ele não quer mudar. A Sônia tinha contribuído conosco agora há pouco. Essa semana, minha cliente falou assim: na próxima semana, podemos falar sobre aquele assunto que deixamos? Pois quando chegamos na infância, ela falou: sobre isso eu não quero falar. Às vezes o cliente vai entender aqui que ele vai precisar falar sobre a infância. E ele não quer falar. Eu preciso deixar isso claro para a pessoa. Na minha terapia, que eu trabalho com abordagem sistêmica, eu vou trabalhar a infância. Gisele, mas o problema da pessoa não está na infância, não está no momento presente, eu sei. Mas eu vou ressignificar algumas coisas do passado. Ela precisa entender algumas coisas lá do papai e da mamãe na infância. E às vezes, como a cliente da Sônia, a cliente não quer falar. Então, por isso, é importante a gente entender quem o trouxe. Cliente, essa é uma pergunta que está no meu formulário, tá? Estou entregando ela para vocês. Qual o impacto desse problema na sua vida e nas suas relações? De 0 a 10, sendo 0 nem impacto, 0 você não precisava estar aqui, 10 é muito impacto. A Sônia falou que também trabalha com sistêmica. Eu amo, gente. A abordagem é muito maior, muito mais profunda. Se tornam processos mais complexos. Eu falo que eu não tenho cliente assim que eu resolvi em 2 sessões, tá, gente? Sônia, você tem cliente que você resolve em 1, 2 sessões? É. A Sônia fez assim na câmera, que ela não resolve. Por alguma razão, meu Zoom tá com aquele negócio que eu faço movimentos, ele aparece uma mãozinha aqui. Eu tô me divertindo, gente, porque tem uma hora que ele faz joinha, uma hora que ele faz a mãozinha aqui. Eu preciso entender qual é o impacto disso na vida da pessoa. Porque se ela me fala que o impacto é 2, gente, não tá doendo tanto assim. Sendo 0 nenhum impacto e 10 muito impacto. Gente, o que que seria 10 aí pra você? Eu preciso entender. Às vezes o meu cliente ele fala, Gisele, hoje isso impacta a minha vida em 7. 7 é acima da média. Cliente, o que seria 8? Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que seria 10? Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não tá assim não, Gisele. O que seria 5? O que seria 0? Eu preciso ter parâmetro, porque às vezes, 1, 2, 3, 4 sessões, o cliente chegou lá no 2. Cliente, quando a gente conversou na primeira sessão, você me disse que 2 era tal coisa. Como tá a sua vida hoje? Nossa, Gisele, melhorei mais do que eu esperava, porque eu te falei que se chegasse em 4 estava bom. Percebe? Às vezes nem o cliente sabia qual era o problema dele. Agora ele superou a expectativa. Cliente, como é a sua vida? Gente, deixa a pessoa responder. A Gisele, mas eu tenho hora. Então, marca um horário. E pergunta quando você tiver tempo. Porque falar é curador. Tudo que seu cliente quer é falar.
tudo que você quer é falar sobre você. Porque falar sobre si é a coisa mais gostosa que existe no mundo. A Gisele não acha que é. Vai por mim. Falar sobre si é gostoso. Até quando você está com dor, contar sua dor para o outro. Então, deixa o seu cliente falar. E aí, quando a gente chega aqui na terapia propriamente dita, gente, quais são as suas expectativas? O que você quer? Gente, eu preciso calibrar a expectativa desse meu cliente, porque às vezes ele quer uma coisa que não dá pra gente atingir na terapia. E eu preciso saber o que ele quer. E ele precisa saber qual é a minha limitação. Porque às vezes eu tenho uma limitação. Cliente, olha, isso que você está querendo é assim, ó, eu preciso ter varinha de condão. Eu tenho minha varinha de condão aqui, gente, uma caneta. Mas é minha varinha de condão. Eu falo assim, aqui eu não faço assim, sim, salabim, plim. Não dá. Aqui eu faço terapia. E ele precisa entender que não dá para ser mágica. Não dá pra gente entrar na terapia sem conversar com essa pessoa. Bem como, né? Eu gosto muito dessa pergunta. Gente, que som, que imagem representa que você chegou lá no supermercado? Que você chegou lá no fim, onde você falou para mim que você quer ir? Ai, Gisele, é assim, eu vou estar ouvindo isso, eu vou estar falando aquilo, eu vou estar vivendo não sei o quê. Faz de conta aí, tira uma foto disso e guarda no teu coração. Cada vez que você pensar em desanimar, lembra dessa foto, lembra desse som, lembra dessa frase. Isso é bacana do cliente. Às vezes você percebe que ele dá aquela desanimadinha. Gente, é natural a pessoa dar uma desanimadinha, que às vezes dá trabalho. Meio caminho. Você vai lá e lê para ele, fala assim, ei, como é que tá? Você está muito perto aqui de alcançar a XPTO daquela imagem que você falou? E também aqui é o momento que a gente explica sobre a técnica que você usa, seja hipnose, eu, Sônia, né, que a gente trabalha com terapia sistêmica, a gente vai explicar como é que funciona. Eu trabalho com hipnose também, então algumas vezes eu explico sobre a hipnose aqui para o meu cliente, os desenhos terapêuticos que eu faço com ele. Então eu falo, nesse momento que em algumas sessões ele vai precisar trazer papel, caneta, lápis de cor para mim. Eu falo assim, olha, sempre que eu for trabalhar alguma coisa assim, normalmente eu vou te pedir uma sessão antes, mas caso eu esqueça de te pedir, deixa sempre ali um papelzinho por perto. Gente, eu trabalho muito com psicoeducação. Para mim, psicoeducação é uma das coisas mais importantes que tem na terapia. Eu tenho muito cliente que traz caderninho. Eu tenho cliente que fala assim, meu caderninho de terapia. Aí, às vezes, assim, eu tô falando alguma coisa, o cliente fala assim, nós já falamos sobre isso, peraí. Eu só ouço a folhinha voltando. Olha, na sessão tal, dia tal, Gisele, nós falamos sobre... Nossa, Gisele, eu tinha esquecido sobre isso. Ah, esqueceu, né? Vou puxar a tua orelha. Então, anota aí de novo. Eu também tenho uma que anota tudo isso. Eu tenho vários. Eu falo para o cliente atrás, eu falei, porque tem tarefa, às vezes você precisa anotar a tarefa. Então a pessoa ela começa a trazer algumas coisinhas para ela. Gente, como a pessoa vai aprender, não importa. Importa que ela aprenda. Se ela tiver que anotar, eu só não gravo sessão. Mas se ela fala assim, Gisele, posso tirar uma foto da tela aqui? Que às vezes eu tô com bonecos, né? Tô trabalhando com bonecos com ela. Posso tirar uma foto da tela? Pode. Eu saio, para que eu não apareça na imagem. Eu deixo ela tirar, é uma imagem dela. Tá tudo certo, tá? Explico para ela aqui também que eu vou usar bonecos e tudo mais. Gente, até aqui. Dúvidas e perguntas? A gente está chegando no finzinho. Gente, aqui são as dicas extras. Como perguntar ao cliente? Aqui a gente está falando o quê? Agora como? Gente, educação e respeito. É um ser humano ferido que tá na tua frente. Ele está, às vezes, juntando toda a força do mundo para estar diante de você. Então, respeito, empatia, sutileza e elegância para perguntar. Não vai chegar assim, ô cabeção, a não ser que você tenha muita intimidade. Eu tenho clientes que eu tenho essa intimidade e eu brinco assim, ô cabeção, eu vou até aí fazer pica-pau em você. Ou, nós já falamos sobre isso. Mas a gente já tem uma certa proximidade para isso. Só que aquilo que eu tô falando da primeira sessão, gente, a anamnese. Eu ainda não tenho essa intimidade com o cliente. Sutileza e elegância. Cliente, eu entendi. Talvez isso doa muito em você. Cliente, eu vou te explicar algo agora que talvez vai doer muito. Calma, eu vou falar e depois eu vou te perguntar. E depois você vai me responder. A Andrea falou lá atrás, né? Às vezes o cliente fala assim para você: se eu soubesse, eu não estava aqui.
Pega a dica. Eu falo assim, entendi. E se você soubesse a resposta? Seria a resposta. Gente, anota isso. A pessoa fala assim, Gisele, eu não sei. E se você soubesse? Qual seria a resposta? Confia na tia. A resposta sai. E se alguém te desse essa resposta, que resposta te daria? Quando a gente joga para a terceira pessoa, a resposta vem. Porque a resposta está lá, gente. O que muitas vezes acontece é que chegar a essa resposta dói. Admitir essa resposta causa sofrimento. Às vezes a pessoa realmente não sabe. Então aí a gente vai assim, se você estivesse perguntando lá no jardim da infância, uma criança que traz uma resposta assim tão óbvia, tão boba, o que você acha que uma criança te responderia para essa pergunta? Eu vou jogando dissociações até a pessoa chegar na resposta. E eu vou jogando perguntinhas, que nem eu fiz com vocês lá na história do shopping, até que alguém chegou na resposta que eu queria, né? Era a pergunta que eu queria, onde estou? Gente, às vezes a pessoa me responde algo que tem nada a ver com o que eu quero que ela responda. Eu não falo assim, não, tá errado, não é isso. Não, eu digo assim, bacana, entendi seu ponto de vista. Vamos lá, o que mais? Agora eu quero que ela continue até chegar na minha resposta. Mas por que você não dá resposta? Porque é muito mais forte quando a pessoa me dá a resposta. Quando ela acha que ela que achou a resposta. Se eu falo assim, ô Vila, faz tal coisa, eu dou uma ordem. Ele não vai querer fazer. Quando ele chega e fala assim, sabe o que eu pensei aqui? Eu devia fazer tal coisa. Eu já dei todas as pistas que é isso que é para ele fazer. Pro André, pro Roberto, pro João, pro Pedro, pra Maria. Eu falei o que é para a pessoa fazer. Mas eu vou falando através de perguntas. Até que a pessoa chega na conclusão. É muito mais fácil dela executar. Comunicação assertiva e não violenta. Gente, quando eu brinco assim com alguns clientes, ai, eu vou aí dar o seu popozão. É porque eu já tenho intimidade com essa pessoa. Eu não posso falar isso pro cliente na primeira sessão. Porque pode ser que essa pessoa esteja sofrendo uma dupla violência. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E a escutativa genuína. Gente, tá aqui. Ouvir-se é curador. Eu já falei essa frase inúmeras vezes nessa nossa aula. Porque como que a gente vai perguntar junto ao cliente, muitas vezes, dando tempo para ele responder, ouvindo o silêncio desse cliente, porque às vezes ele chega num insight por causa de uma pergunta boba que você fez, que é boba para você, para ele não é. Do tipo, que cor você gosta? Ah, violeta. Por que você gosta de violeta? Me conta. Gente, parece ser uma pergunta tão boba. Aí, de repente, a pessoa chega numa conclusão do porquê que o violeta é importante. Sobre simpatia, sobre políticas. Qual que é a partido político que ela se simpatiza? Roberto, é isso que você quer saber? Assim, é porque hoje tem uma cisão aí, né? Muito grande. De repente a pessoa Política. tem conteúdos, né? Políticos. Né? Pode ser da direita, extrema-direita, esquerda. Né? Isso aí já aconteceu comigo na sessão. Né? A pessoa ser radical, bolsonarista, assim, então ela traz umas questões ou alguma coisa que você pode falar, que pode, porque dependendo do que você fala, né? Eu tive 3 amigos que me bloquearam no WhatsApp, né? Então, é uma coisa que vai passar a ser relevante hoje. Não é uma coisa tão na terapia, mas não sei como é que você vê isso aí, eu gostaria de saber. Eu não pergunto e vou te contar o que já aconteceu na época da última eleição para presidente. Gente, Gisele, em quem você votou? Gente, eu me reservo o direito de não falar em quem eu votei. O voto é secreto. Não, pode falar em quem você votou. Eu sei que eu posso falar, mas eu não falo. Ah, você votou no fulano, né? Eu falei assim, de novo, em quem eu votei é secreto, eu não preciso falar. E a pessoa ficou insistindo e falava assim, não, eu conheço muita gente que votou no fulano, que é gente boa. Tá tudo bem se você votou nele. Eu não vou falar que fulano é ciclano, tá? Aí eu fiz assim, deixa eu te perguntar uma coisa, em quem que você quer que eu tenha votado? Aí a cliente fez assim, como? Eu falei, em quem você quer que eu tenha votado? Aí a pessoa fez assim, mas Gisele, eu falei assim, eu falei, olha, desculpa, mas não tem relevância aqui. O meu papel é te ajudar. Eu falei assim, e tal.
Mas, Gisele, eu fiz assim, quem que você quer que eu tenha votado? Me conta. Ah, votei no fulano. Eu falei, então também votei no fulano. A pessoa até hoje não sabe em quem eu votei. Se eu anulei o voto, se eu votei em branco, se eu votei no padre. Então, eu levo para esse lado mais cômico, tá, Roberto? Porque eu não envolvo política. A Lília colocou aqui que ela também não envolve. É que pode parecer assim, já aconteceu comigo, assim, Roberto, pelas coisas que você fala, eu acho que você é da esquerda. Né? Então, pelas coisas que você fala, eu acho que você, então, assim, tem um julgamento, dependendo da resposta, né? Você pode perder um cliente. Pode. Fato. Assim como religião. Exatamente. Você fala Re- ali, Religião, eu pergunto, porque normalmente eu uso termos da religião da pessoa. Gente, eu estudo religião. Não adianta eu falar dentro da minha religião, não importa a minha religião. Gente. O importante é a dele. Agora, sobre política, eu não me envolvo, tá? Eu não me envolvo. Como perguntar? Agora, tô chegando no finzinho mesmo. A gente pode ou fazer toda uma lista de perguntas junto do cliente mesmo. Cliente, qual que é seu nome? Qual que é seu endereço? Qual é o seu CPF? Todas essas perguntas que eu fui falando para você. Eu otimizei meu tempo. Porque eu perguntei endereço, CPF de cliente, aqui eu tô perdendo tempo na minha sessão. Então, hoje, eu tenho um formulário no Google Forms que tem, além dessas perguntas básicas, já tem algumas perguntas direcionadas para a terapia que eu trabalho. Eu não trouxe meu questionário aqui, porque tem coisas que talvez vocês não vão trabalhar, vocês não vão utilizar. Então, nem teria por que eu trazer essas perguntas. Mas eu já mando para o meu cliente. E eu digo bem assim, gente, esse é um formulário preliminar de consulta. A partir das respostas que você me der aqui, eu vou estudar o seu caso, e de fato eu faço isso, tá, gente? Eu sento com todas as respostas, vejo e tudo mais. Assim que eu terminar de estudar, nós vamos marcar uma sessão para a gente conversar. E aí, nesse dia que eu atendo a pessoa aqui no 1 a 1 com ela, eu tiro dúvidas sobre aquilo lá que eu vi no questionário dela. Então, às vezes ela colocou que ela fuma, que ela bebe, aí eu pergunto para ela, você falou que você fuma, que você bebe, me conta aqui desse fumar e beber. Ah, não, é socialmente. O que é socialmente para você? Ah, uma cervejinha no fim de semana. Ah, beleza, uma cervejinha no fim de semana. Entende? Agora, e aí, junto do cliente, eu tenho um outro formulário, que aí são perguntas específicas daquilo que eu trabalho. E aí são perguntas que essa pessoa tem que responder junto comigo, porque eu preciso explicar algumas coisas para ela. Então, outra coisa que tem no meu questionário. Por exemplo, qual é o nome do seu pai? Me fale sobre a relação do seu pai na infância. Aí vamos dizer lá que a pessoa colocou que o nome do pai é Paulo. Aí eu tô aqui conversando com ela e falo assim, e me fala, Sônia, fala aqui do seu Paulo para mim. Como que foi a infância lá com o seu Paulo, hein? Já traz uma proximidade. Parece que eu conheço o seu Paulo. Tá no questionário essa pergunta. Eu pergunto, né, o nome dos irmãos no meu questionário. Aí a pessoa escreve assim, João, Maria e José. Ô, André, você me falou aqui que é João, Maria e José. Quem é quem aqui nessa história? Quem que é o primeiro filho? Quem que nasceu primeiro? Quem que nasceu depois? Ô, André, deixa eu te perguntar. Não, um irmão que faleceu no meio do caminho? Ah, tem tal. Então eu coloco lá. E o paciente que não lembra quase nada da infância, ou dos 7 anos para baixo, não lembra nada. Aí eu vou fazer investigação sobre isso na sessão, né? Porque pode ser que tenha um bloqueio ali. Eu preciso entender esse bloqueio. Às vezes eu falo para ele assim, me conta. Qualquer coisa que você venha a se recordar. Ah, recorda-se muito vagamente tal coisa. Cliente, saiba que é importante uma coisa pontuar. Todas as nossas memórias são falsas. Não importa se você lembra ou não. Porque tudo aquilo que a gente registra, de certa maneira, ela é falsa. Então, eu já faço uma psicoeducação com essa pessoa, para que ela entenda, porque às vezes ela está também num sofrimento. Ou ela está num sofrimento muito grande, que tem um trauma envolvido ali, daquilo para baixo, e nós vamos trabalhar isso. Ou pode ser que, às vezes, para essa pessoa, ela está vindo procurar terapia achando, porque eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece de vez em quando, a pessoa querer fazer hipnose para provar que existem outras vidas. Não, mas você vai fazer hipnose comigo, eu vou voltar na outra vida, né? Não sei. Você acredita em outra vida? Não. Então, provavelmente a gente não vai em outra vida. Não, mas e se eu voltar em outra vida? Então, e se você voltar em outra vida? Eu devolvo a pergunta para a pessoa. Por isso a gente saber fazer perguntas sem julgamento. Aí a pessoa às vezes fala assim, mas eu não acredito. Eu falei assim, então provavelmente você não vai voltar em outra vida. E você não acredita. Mas e se eu voltar?
E se você voltar, como vai ser para você? De novo, explico sobre memórias falsas. E eu digo, aqui eu não estou para ver religião, espiritualidade, nada disso. Vai ser sua mente escolher, nós vamos fazer isso. Gisele, não lembro de nada. Vou trabalhar, não lembro de nada. Cliente, a sua mente escolheu te proteger de uma maneira. Talvez algo, nós vamos ter que ir até lá. Pode ser até que essa pessoa não vai se adaptar com a hipnose verbal, no meu trabalho. Para isso tem as não verbais. Talvez lá nas não verbais essa pessoa se adapte, ela consiga resolver essa questão, tá tudo certo. Eu encaminho para quem faz. Ah, Gisele, mas eu quero tratar quem? Então vamos trabalhar com muita calma, paciência, sem ficar batendo no cliente para ele lembrar. Vamos resolver o que precisa ser resolvido. Respondi a pergunta, Roberto? Ah, respondeu sim. Respondeu sim. Beleza. Posso fazer uma pergunta, aproveitando aqui? Claro. Só religião. Eu tive uma paciente uma vez, a mãe era extremamente perversa com ela, e ela era espírita, né? Se diz espírita, a família dele é espírita, né? E ela não podia falar nada, se defender ou falar nada para essa mãe, porque no espiritismo ela tinha que aceitar. Como é que se veria essa situação aí? Né? Muitas vezes a gente vai trabalhar com essa pessoa justamente quebras de padrão. Aí é que tá. Pode ser que aconteça como a Sônia falou. Às vezes o cliente ele percebe que ele não quer quebrar aquele padrão. Por exemplo, no meu questionário, esse aqui tá na tela para vocês, é o comecinho do meu questionário. Eu não vou trazer todas as perguntas. Mas lá no meio, na verdade, mais no finzinho do meu questionário, tem uma pergunta assim: existe alguma questão judicial, uma pendência judicial na sua família? Então, coloca entre parênteses assim, questões como inventários, problemas de herança, tal. Gisele, por que você pergunta isso? Porque você é curiosa? Você quer saber a fofoca? Você quer saber se tem problema judicial na família da pessoa? Você quer enviar um advogado para resolver? Teu pai é advogado? Não, gente, por que eu pergunto isso? Porque sistemicamente, pode ser que a única coisa que esteja ainda ligando essa pessoa à família é uma pendência judicial. Tive uma cliente que chegou num momento que ela virou e falou assim: Nossa, eu brigo há tanto tempo por causa desse terreno, que se a gente resolver logo isso e eu aceitar X, e esse X não era pouco, tá? Era um X justo. Você vai aceitar X, resolve meu problema, né? A pessoa chegou nessa conclusão. Quando que ela chegou nessa conclusão? Foi na anamnese? Não. Foi depois da gente percorrer todo o caminho. Ela foi ressignificando um monte de coisas do passado dela. E ela entendeu que hoje o único motivo para ela estar próxima da família era uma briga judicial. Nas umas sessões ela fez assim, Gisele, falei para o advogado que pode fechar aquele negócio lá, pode resolver. E a gente resolve aquele terreno. E aí, como é que você está se sentindo com isso, cliente? Aliviado. Religião. Às vezes essa briga da religião é a única coisa que traz um afeto. Porque, às vezes, a briga... Gente, quando eu falo briga, é briga, tá? Discussão, tire bomba no parquinho. É a única coisa que está ligando essa pessoa à família. E a única forma de amor que ela conhece. Dizer como assim, briga é amor? Às vezes a pessoa, ela aprendeu, ela viveu uma vida com tanta briga, com tanto sofrimento, que para ela isso é amor. E quando ela entende que isso não é amor, ela vai ter que se desvincular dessa família. Vocês acham que é fácil se desvincular? Sônia, você que trabalha com sistêmica, é fácil se desvincular disso? Não é, gente. Porque de repente é o não pertencimento, entre aspas, claro, mais daquela família. Mas se eu não pertenço àquela família, eu pertenço a quê? Aonde? Entendem? Como algumas perguntas que estão no meu formulário já estão me dando indícios de problemas que eu posso ter no meio do caminho. Quando eu pergunto lá no meu formulário, assim, a morte precoce na sua família, todos queremos pertencer. É lei hierárquica do amor. Pertencer a algo. É gostoso a gente pertencer aqui à comunidade praticadamente, uma comunidade de terapeutas. É pertencimento. A gente pertence a algo. A gente é acolhido. São pessoas que pensam como nós. Isso é delicioso. Se eu pergunto lá no formulário e a pessoa começa a falar sobre coisas que ela não quer, eu começo já a ver problemas de pertencimento.
Pode pertencer a outra família, porque viveu mais com os outros do que com a própria família. Exato. E às vezes a gente tem que devolver essa pessoa para a família de origem, tá? Às vezes a gente precisa lembrar ela que ela pertence à família de origem. Se eu pergunto sobre obesidade, Roberto, não pergunto, porque eu não trabalho especificamente com isso. No meu questionário, tem justamente perguntas dentro daquilo que eu mais trabalho. Existe um campo que está escrito assim: existe algo que você gostaria de falar e que não lhe foi perguntado? E aí pode ser que essa questão de obesidade, por exemplo, entre nesse campo. Agora, gente, se você trabalha com emagrecimento, você é um terapeuta de emagrecimento, você vai inserir no seu questionário, na sua anamnese, perguntas específicas para isso. Se você trabalha com nicho de relacionamento pais e filhos, você vai pôr perguntas pais e filhos. Se você trabalha com uma parte de sexualidade, você vai pôr perguntas inerentes à área que você trabalha no seu questionário. É mais ou menos assim. Estamos vivendo uma epidemia de dengue aqui na região de Campinas. Faz algum sentido chegar lá no PS para passar com o médico que você está com suspeita de dengue e o médico começar a perguntar sobre frieira do seu pé? Faz sentido, André? O André deu risada, gente. Para quem não tá vendo a carinha do povo aqui, tem o menor sentido. E que esse médico do PS, se ele tá desconfiado que é uma dengue, o que ele tem que perguntar? Tem mancha no corpo? Tem febre? Tem não sei o que, ele tem que perguntar coisas pertinentes aqui. Então, Roberto, eu não pergunto sobre obesidade, porque eu não trabalho com emagrecimento, especificamente. Pode ser que a pessoa me procure porque ela quer emagrecer? Sim. Aí, quando eu estiver junto dela, eu faço perguntas mais direcionadas a isso. Ok? O questionário, gente, ele deve ser livre. Não pode ser uma coisa engessada. E aí o presente que eu prometi para vocês. Tem esse montão de folhas, são 8 folhas de perguntas para vocês. Vocês podem tirar ideias. Dizer, ele preciso perguntar tudo isso para a pessoa. Não. Vocês tiram aqui as perguntas que fazem sentido para você. Faça muito bem feito o básico. Depois você começa a enfeitar o pavão de vocês, entendeu? Eu tenho certeza que a sorte, vocês não vão conseguir ler nunca todas as perguntas aqui, viu, gente? Vou avisando. Existem perguntas aqui que às vezes não vai fazer o menor sentido para você perguntar. Existem perguntas desse questionário. E por que eu coloquei questionário editável? Porque tem até um lugarzinho lá que você pode pôr a sua logo. Tá com a logo do Prática da Mente, em todas as folhas. Aí vocês entram lá no Word ou no Google Form, no Google Docs, e altera, põe lá o login de vocês e pode utilizar. Vou disponibilizar até para vocês que estão presentes aqui na aula, que não são apoiadores ainda. Eles me chamam no privado que eu mando o documento para vocês, ok? Podem me chamar, sou o Roberto, que entrou no grupo de apoiadores. Até aqui, dúvidas, mais dúvidas? Nós vamos encerrar. Xingamentos? Eu dou opção, se vocês quiserem xingar. Não quer xingar. Pra gente encerrar, eu quero encerrar com essa frase que para mim ela é linda. Essa frase do Chaplin diz: conhecer o homem. Esta é a base de todo o sucesso. Quanto mais e melhor eu conheço o meu cliente, e, acima de tudo, ele se conhece, mais ele tem a chance, a oportunidade de evoluir, de crescer, de se livrar de mim. Ele pode até me procurar para outro processo depois, mas ele pode viver a vida dele com muito mais saúde. Não tenham medo de perguntar coisas para o cliente de vocês. Vocês estão dentro do sigilo. Ai, Gisele, mas é tão chato perguntar sobre sexualidade para o meu cliente. Se você, terapeuta, está vivendo uma dor interna de fazer uma pergunta para o seu cliente, inverte aqui a mesa, senta com outro colega do outro lado, resolve essa questão aí, para que você possa resolver depois a questão do seu cliente. Lembra? Dois perdidos não chegam a lugar nenhum. Se você tem medo de falar sobre algumas coisas com o seu cliente, talvez você precise resolver isso. Porque às vezes você se depara com um jovem, uma menina, e está descobrindo a sexualidade. Mas lá na casa dela, ela não pode falar sobre isso. E você é o terapeuta. Você é a terapeuta. É a pessoa que ela mais confia. Você é a pessoa que conhece ela nua de corpo e alma, assim, sabe? E às vezes ela vai te perguntar alguma coisa. E se for um tabu para você, como é que você ajuda essa pessoa? Então, se precisar, busque também você, terapeuta, a sua própria terapia. Resolva aí dentro de você. Ou pelo menos, dizer, não quero resolver isso.
tenha um arsenal de contatos de colega para os quais você pode indicar essa pessoa para ajudar com aquele determinado assunto. Você vai falar assim para o cliente, cliente, eu não gosto de falar sobre isso, não. Diz, utilize elegância. Olha, cliente, entendi, essa é uma questão importante para você trabalhar. Eu não trabalho com essa área. Eu vou te encaminhar para um colega que trabalha com essa área. Se na hora você não sabe quem é, você diz assim, olha, eu pertenço a um grupo, uma comunidade de terapeutas. Eu vou perguntar lá quem trabalha com isso. E te indico. Pode ser? Me dá 1, 2 dias. E aí eu te indico. Corre lá no PDM, pergunta, gente, quem trabalha, qual? Onde vocês estão? E indica para o seu colega. Mais dúvidas e mais perguntas? Comentário? Só fazer um comentário, eu lembrei de uma coisa engraçada, fui fazer uma vez um workshop, uma vivência, num sítio e tal, e tinha uma moça lá, acho que era uma das que estavam dando, se não me falha a memória, e ela levou uma camiseta escrito assim, não me sigam porque eu também estou perdida. Você fala agora, o terapeuta, quando diz que ele não sabe lidar com algumas questões que eu passei de trás, que ele vai se aventurar, né? E vamos embora, gente. Perguntem, não tenham medo. O seu cliente ele não sabe o que você tem que perguntar. Fez a sessão, terminou a sessão. Puxa, eu podia ter perguntado tal coisa. Anota na fichinha dele. Pergunta na próxima sessão. Tá tudo bem. Chegou na outra sessão. Cliente, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui hoje. Tal coisa. Me fala. Deixa o cliente explanar, deixa ele falar. Sempre ele vai tirar boas ideias, bons aprendizados dessas perguntas. Gente, eu vou encerrando aqui, agradecendo a todos vocês, a participação de todos. Andréa, é com você. É isso aí, Gisele. Como você disse, né? O autoconhecimento, né? Que nem o Charlie Chaplin tinha dito ali. Você precisa conhecer, né, o homem e ter o autoconhecimento, que aí fica bem mais fácil da pessoa poder trazer aquela resposta que ela precisa, né? Bom, então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos. Lembrando a todos para que sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente à doutora Gisele Eugênio e a todos que estão aqui presentes. E para você que está assistindo a gravação dessa aula aí, eu vou lhe convidar para interagir deixando seus comentários, sugestões e feedbacks, tá? Porque isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer um melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!